Bem-vindo ao canal do Pastor Israel. Hoje vamos ver um tema muito polêmico e controverso, dentro e fora das igrejas. Assista até o final, acredito que será de grande importância para você, e também se puder, deixe seu comentário, seja qual for, é muito importante saber sua opinião. O tema de hoje é sobre transtornos psicológicos. Suicídio é pecado? Quais os impactos reais dos transtornos psicológicos? Qual o posicionamento do cristão em relação aos tratamentos da medicina nessas questões? Primeiramente quero expressar meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos que perderam entes queridos. Amamos todas as pessoas e embora somos muito pequenos e limitados, sabemos o quanto uma vida é preciosa para nós. E para Deus muito mais. Por isso o intuito desse vídeo é buscar de alguma forma apresentar uma visão bíblica com respaldo científico sobre essas questões. Duas coisas quero deixar claro já de início. Primeiro, os extremos são perigosos, e segundo, só Deus tem o poder de julgar. O negacionismo tem sido a causa das maiores tragédias, principalmente para os homens, que têm um índice muito alto de só procurar ajuda em casos graves de saúde. O outro problema é o julgamento e preconceito que se dá àquilo que não conhecemos. Depressões têm sido um grande gatilho para suicídios, elas podem ser causadas por fatores endógenos e exógenos. Endógenas são reações internas, por conta de disfunções químicas e hormonais, e as exógenas são causas externas, que surgem por meio de pressões sociais e até ambientais. Depressão é a doença menos diagnosticada, por ser tratada com desprezo e ignorância e a que mais tem debilitado pessoas em nossos dias. No ano 2000, no estado da Virgínia, Estados Unidos, um professor começou a ter tendências promíscuas, colecionar revistas pornográficas e visitar sites de pornografia infantil. Isso resultou em uma condenação, pois ele também começou a abusar da sua jovem enteada. Depois de preso, ele foi diagnosticado com um tumor, pois sempre se queixava de dores de cabeça e tendências suicidas. Ele foi tratado e operado. Após a cirurgia, seus impulsos lascivos desapareceram, ele retornou ao convívio normal em família, porém após um ano seu comportamento voltou a ser lascivo, assim como o tumor atrás de sua têmpora direita reapareceu. Esse relato está no livro Psicologia, por David Myers, na 11ª edição, na página 43. Esse e outros relatos têm levantado hipóteses sobre a ligação que tem da biologia e o comportamento psicológico. Quebrando tabus. A mente, juntamente com as alterações químicas e hormonais, interferem nas ações do indivíduo. A Bíblia e o próprio Jesus não negavam os problemas de saúde nem cuidados com o corpo através da medicina. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "E não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes." Marcos 2:17, parte A. O apóstolo Paulo também orientou um jovem pastor chamado Timóteo a tomar água com vinho por causa das dores de estômago. Isto está registrado em Timóteo 5:23. Embora Paulo tenha sido uma pessoa por meio de quem muitas pessoas foram curadas através da oração, não negou o cuidado com o corpo através de uma receita caseira medicamentosa, comum em seus dias. Em uma explicação teológica, Hernandes Dias Lopes diz que alguns estudiosos acreditam que a unção com óleo registrada no livro de Tiago capítulo 5, se refere a um tratamento medicamentoso juntamente no exercício da fé e a prática da oração. Entre esses teólogos está o comentarista Warren Wisber. Mas o intuito aqui não é colocar dúvida nas práticas e liturgias cristãs, e sim mencionar que a prática medicamentosa é descrita na Bíblia, e muitas vezes usando a figura do óleo, que servia também como remédio, assim como Jesus descreveu em Lucas 10:34, na parábola do bom samaritano, que usou azeite e vinho como remédio para as feridas. Então procurar ajuda profissional não pode ser vista com preconceito e falta de fé. Entendendo um pouco mais sobre nosso comportamento. A obra de Machado de Assis, O Alienista, de forma engraçada e interpretada posteriormente por Marco Nanini, representando o Dr. Simão Bacamarte, que inaugura uma clínica de internação para pessoas com distúrbios mentais. Ele começa a observar o comportamento das pessoas à volta e detecta as estruturas de pensamentos e comportamentos incoerentes com o normal. Ele, após diagnosticar toda a cidade como tendo disfunções psicológicas, observa que o normal é ser louco, portanto, ele que se achava extremamente normal é que tinha problemas.
Essa obra retrata a nossa realidade de maneira cômica, como diz um adágio popular, de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco. Embora isso seja apenas um dito popular, que acaba retratando de forma irreverente as questões da mente, eu acredito que não existe pessoa alguma que seja 100% sã em qualquer área da vida, e seja ela bio, psíquica, sócio ou espiritual. Vejamos isso em uma perspectiva bíblica. Em primeiro lugar, quando o homem pecou, trouxe um impacto negativo para toda a vida humana. Desde então toda a estrutura da vida humana e seu habitat se tornou imperfeita, e isso inclui também a estrutura biológica e psíquica do ser humano. Em 1 Coríntios capítulo 15 do versículo 45 ao 58, Paulo ilustra duas hereditariedades, a do primeiro e do segundo Adão, que representam respectivamente dois cabeças de raças. De um herdamos a natureza da carne, que ilustra toda a estrutura do pecado, a outra através de Jesus a natureza divina, e essa se inicia aqui na terra após o sacrifício e justificação em Jesus e será concluída na glorificação ou no arrebatamento, estabelecendo a transformação total. Embora já podemos experimentar esse processo aqui e agora, através da justificação e da obra regeneradora do Espírito Santo que traz curas e libertação das enfermidades, quer seja no corpo ou na alma. Mas a realidade é que ainda temos que enfrentar os problemas e enfermidades. E essa obra é dividida em 3 estágios, segundo alguns teólogos e estudiosos da Bíblia. Elas são, em primeiro, a justificação igual ao perdão dos pecados. Segundo, a santificação igual ao poder de vencer o pecado e ser aperfeiçoado diariamente com a ajuda do Espírito Santo. E por último, a glorificação igual quando toda a nossa natureza será transformada, total e completamente. Para entender melhor o assunto, indico a obra A Graça Transformadora do pastor Luciano Subirá, e também o livro Discipulado de Bonhoeffer. Portanto, enquanto esse último estágio chamado de glorificação não acontece, ainda temos que lutar contra a nossa natureza carnal, ou como a Bíblia chama. Por isso a oração e a busca precisam ser diárias e constantes. Mas conhecer o lado natural não anula a nossa responsabilidade. Suicídio é pecado? Primeiro, entenda que pecado é tudo e qualquer coisa que seja diferente do propósito e as diretrizes perfeitas de Deus. Pecado é errar o alvo. Veja alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender melhor. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, ou porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 17. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. 1 João 3, 15. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e o quem matar estará sujeito a julgamento. Mateus 5, 21. Portanto, tirar a vida é pecado, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A Bíblia também demonstra que algumas pessoas, dentre eles profetas, apresentaram quadros depressivos, segundo a análise de alguns psicólogos. Entre estes estão Elias e Jonas. Eles eram profetas e tementes a Deus, porém em dado momento desejaram a morte, em momentos de angústias profundas e quadros depressivos. Esses comportamentos podem ser causados por um desequilíbrio, como por exemplo da dopamina, que influencia diretamente o movimento, a aprendizagem e a atenção e emoção. O desequilíbrio desses neurotransmissores podem causar até a esquizofrenia. Por outro lado, uma disfunção da serotonina pode afetar o humor, a fome, o sono e a excitabilidade, podendo causar um quadro depressivo. É possível perder o controle das nossas ações por conta dessas alterações químicas? A resposta é sim. Um fato recorrente é que em momentos de crises extremas, indivíduos perdem muitas vezes o controle de suas ações, inclusive pessoas com histórico de bom comportamento e até religiosos. Embora que o fator de drogas sejam os maiores condutores de surtos e transtornos mentais, portanto não dá para julgar sem critérios e de forma generalizada a capacidade na tomada de decisões de cada indivíduo mediante uma crise. A pergunta é: como lidamos com o momento em que temos a opção de escolher? Como fazemos nossas escolhas nos dias e momentos antes das crises? Por isso é importante procurar ajuda e orientação, quando impulsos ou transtornos já começam a aparecer. Se dependesse da sua sensibilidade em não julgar e entender alguém nessa situação, você agiria com preconceito e ignorância, ou buscaria ajudar?
os últimos momentos da vida de alguém, e o que se passa na mente e no coração e as condições que essa pessoa tem de controlar seus próprios atos em momentos de crise. Só Deus pode julgar. Por isso, não seja insensível com a dor alheia nem se precipite em julgar os outros. Não ignore o problema, se cuide, mas nunca deixe de buscar a Deus. Por isso a Bíblia nos orienta a dar ouvidos e buscar ao Senhor. 2 Pedro 2:19 diz que do que alguém é vencido do tal torna-se escravo. Então não seja negacionista, se tem algum problema se cuide, mas não perca a fé, pois Deus pode ajudar e curar qualquer tipo de problema. Então não se entregue a problema algum, pois o único que deve ser Senhor de nossas vidas é Deus. Cada um tem as suas próprias lutas e não devemos desprezar a dor de ninguém, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Precisamos entender que Jesus tem poder para não só perdoar, mas também para curar. Existem inúmeros outros pecados, desde comer em excesso até pensamentos impuros, que também constituem errar o alvo. Porém Jesus está pronto a perdoar e curar. O único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso podemos ver à luz da Bíblia em outro vídeo. A questão é que Jesus veio justamente nos libertar do poder do pecado. Antes de qualquer cura é necessário o diagnóstico. Antes das boas novas que é o Evangelho é preciso saber e entender o que está errado. Mas uma vez repito, Jesus tem poder para não só perdoar pecados, mas também para curar. Veja as palavras do próprio Jesus. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Marcos 2:9-12. Não deixe de se tratar, procurar ajuda. Mas de qualquer forma não perca a fé, seja pelos meios que tiver que passar, Jesus quer estar ao seu lado. Minha oração é para que você seja um agente de transformação, começando por você no ambiente que está inserido, abençoando as pessoas à sua volta. Dê ouvidos à palavra de Deus e creia que Deus é justo, bom e misericordioso para entender e consolar os corações aflitos, e não tem nenhum problema que Ele não possa resolver. Mas Ele quer usar você também para alcançar pessoas, por isso não julgue as pessoas à sua volta, faça orações pelos enfermos, e apresente Jesus para as pessoas aflitas, pois Ele é o maior psicólogo que já existiu, e Ele está certo porque os médicos da mente só podem tocar a alma, mas as palavras de Jesus vai até a divisão da alma e do espírito. Porém é importante saber que não temos o poder de decidir por ninguém, por isso também não se culpe pelas escolhas dos outros. Deus abençoe você e sua família, se inscreva-se e compartilhe essa e outras mensagens, se você acredita que isso fará bem a alguém que você conhece.